Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma Dopamina, o nosso projeto de segunda a sexta-feira. Estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus todos os dias a partir das 6 horas da manhã. E que bom ter você aqui nessa jornada de aprendizado. E você sabe que nós estamos em estudo especial de Provérbios, são 31 encontros aqui, 31 dopamina, focada no estudo do livro de Provérbios para transformar a sua vida com a sabedoria divina. Eu tenho certeza que se você colocar tudo em prática, que você está aprendendo aqui, a sua vida realmente será transformada. Nós já chegamos ao capítulo 12, hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de Provérbios, mas se você está chegando agora e não viu os outros episódios, fique tranquilo porque tá tudo aqui. É só você se inscrever no canal, habilitar o sino de notificações, também me acompanhar nas redes sociais e conferir na lista de playlists. Aqui você encontra uma aba escrita playlists. Lá você vai encontrar a playlist de Provérbios e é só fazer uma maratona no Netflix que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você assistir. Então, já deixa aí no seu radar, se você não viu os outros episódios, para você assistir, porque é uma sequência. Então, a cada capítulo, nós estamos aprendendo lições práticas para a nossa vida. E aqui nós temos um lema, que é o OPA. Ouvir, pensar e agir naquilo que você está recebendo de informação aqui. Não quero que você seja só uma telespectadora. Eu quero que você realmente faça parte e que você coloque aquilo que você aprendeu em ação para que a sua vida seja transformada. Combinado? Agora que você já está aqui acompanhando essa série, já está assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com alguém para mais pessoas serem alcançadas. Pegue sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta e vem comigo para o estudo de hoje no livro de Provérbios, capítulo 12. E antes de lermos o nosso capítulo, eu quero já falar a frase do dia para você. E a frase de hoje é: coração ansioso deprime o homem. Acho que já deu para você pegar o que nós vamos estudar aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre a ansiedade. Você sabia que 60%, na verdade 62,6%, quase 67% da população brasileira sofre com a ansiedade? Você pode olhar que é a maior parte, né? Então é mais do que a metade da população está sofrendo com ansiedade. A ansiedade não é uma doença nova, já é uma doença muito antiga, mas a ansiedade, ela já acompanha a vida do homem desde a criação. E nós vamos entender hoje que a ansiedade, se a gente não souber lidar com ela, ela pode levar a gente para um caminho totalmente oposto da proposta que Deus tem para as nossas vidas. E quando a gente olha para Provérbios, ele nos instrui como nós devemos de fato lidar com a ansiedade. E eu quero te ajudar a se livrar da ansiedade, do desespero, da angústia que às vezes fica aí no seu coração diante dos desafios, diante dos problemas. Porque vamos ser sinceros, quem nunca perguntou assim: por que pra mim tudo dá errado? Por que tudo que eu tento fazer não dá certo? Você já se perguntou assim? Ou em alguma situação você já se questionou por que não dá certo? Por que pra você parece tudo tão difícil? Você muitas vezes faz essa pergunta quando as coisas não saem do jeito que você espera, quando você está esperando por algo e aquilo não acontece e aquela ansiedade aumenta no seu coração a ponto de você achar que foi esquecida, a ponto de você achar que você é a menos privilegiada do que outras pessoas. E assim isso vai aumentando no seu coração, levando você até mesmo a duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus e até mesmo que a sua vida pode ser transformada. Mas hoje, em nome de Jesus, eu espero que através dessa nossa dopamina você possa se livrar dessa atitude, dessa postura da ansiedade e começar a viver de uma forma diferente, porque a palavra de Deus tem respostas para as nossas vidas e eu creio que se você abrir teu coração, você vai entender aquilo que Deus tem para falar com você neste dia. Então, abre aí seu coração, não só sua Bíblia, mas abre o teu coração para você absorver aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, vamos ler juntos capítulo 12 de Provérbios e eu vou ler na versão NTLH e você pode acompanhar na sua aí. Diz assim: aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer para os ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros.
As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem um coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas o sábio aceita conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontrarão dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas os preguiçosos se tornarão escravos. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. Os preguiçosos não conseguem o que desejam, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Olha só que interessante. Vimos aqui o capítulo 12, de Provérbios, são 28 versículos, e você pode ver que, mais uma vez, a gente tem diversas lições, diversos assuntos sendo falados aqui, como a gente já aprendeu em outros capítulos. Então, sempre Provérbios vai trazer uma coletânea de ensinos, de instruções para as nossas vidas. Mas, neste capítulo, nós encontramos lições que ajudam a gente a compreender sobre a nossa postura diante das dificuldades e diante da ansiedade que muitas vezes ataca as nossas vidas de forma silenciosa e nós não percebemos que nós estamos realmente nos posicionando de forma errada diante desses desafios. Quando a gente olha, por exemplo, no versículo 14, eu quero ler com você novamente, olha só o que diz. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. Então preste atenção. O Provérbio está nos dizendo, nesse versículo 14, está dizendo que para você entender, sabe aquela pergunta do início? Por que tudo para mim dá errado? Por que eu estou passando por isso? Por que a situação para mim sempre é muito difícil? A resposta que nós buscamos não está naquilo que está acontecendo, mas está em como você se posiciona diante daquilo que está acontecendo. Então, o que Deus quer que você aprenda é que muitas vezes você não vai ter uma resposta do porquê aconteceu, mas você vai ter a resposta do para que aquilo está acontecendo na sua vida. É que nem Jó. Jó não sabia o porquê que ele tinha perdido tudo, mas ele sabia que aquilo que ele estava passando gerou nele uma proximidade com Deus, a ponto dele dizer: antes eu ouvia falar de Deus, eu conhecia por ouvir falar, mas hoje eu o conheço por andar junto com ele, por estar perto dele. Então, no final, Jó entendeu que todo o processo dele, mesmo que ele não soubesse o motivo daquilo que está acontecendo, aquele processo de dor, aquele processo de angústia, gerou nele um resultado. E esse resultado foi a postura dele diante daquela situação
de não blasfemar, de não reclamar e de continuar firme com Deus a ponto de se aproximar e ter intimidade com Deus mais do que antes ele tinha. Então é isso que você precisa entender. Para Deus não é o porquê que você está passando, e sim para quê. Então quando você lê essa passagem, no versículo 14 diz assim, que aquilo que você fala, você vai colher. Então, o que você tem falado diante das dificuldades? A ansiedade tem gerado o que para você? A ansiedade para que as coisas aconteçam, a preocupação para que as coisas aconteçam, aquela coisa que vai consumindo você, aquelas angústias, aqueles pensamentos acelerados. E o que tem saído da sua boca? Tem saído reclamação, tem saído cada vez mais um sentimento de angústia, tem dito sempre que nada vai dar certo para você, que tudo para você é difícil. O que você tem colhido das suas palavras? Você já parou para pensar nisso? Então, o que você fala, você vai colher. Essa é uma palavra de Deus e a gente tem que guardar isso no nosso coração, porque isso é uma verdade para as nossas vidas. E ele não diz só das palavras. Tem gente que acha que só as palavras, mas não é só a palavra. Tem gente que não fala, mas age de forma imprudente. Então, mesmo que você não fale, mas você tenha a ação errada, a ação impulsiva ou a falta de ação diante de uma dificuldade por conta do medo, por conta da ansiedade, faz você também sofrer as consequências. Então, o versículo 14 está aqui para nos lembrar que aquilo que você fala, você vai ser recompensado. E aquilo que você fizer, você vai receber. Então, se você plantar, você vai colher. Então, cuidado com o que você tem plantado diante da ansiedade na sua vida. Outra coisa que a gente pode aprender é que no versículo 1, logo no início, diz assim, aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Ou seja, a pessoa que está no momento, às vezes, de aflição, de ansiedade, muitas vezes ela não enxerga que ela está entrando numa sina de só reclamar, de só murmurar, de só achar que tudo vai ser muito difícil, de ter medo o tempo todo. E aí Deus coloca alguém na sua vida para falar, ei, acorda, você está fazendo errado, olha o que você está fazendo, olha a sua atitude, você está indo muito precipitado, ou você não está fazendo porque você está deixando medo de parar. E aí a pessoa fica o quê? Brava. Ela fica brava porque ela não quer ser corrigida. Ela fica brava porque ela não quer aceitar que os outros estão percebendo que ela precisa melhorar de atitude. Mas quando a gente olha para Provérbios, diz assim, que a pessoa que quer aprender, a pessoa que quer melhorar, a pessoa que quer crescer, ela aceita a correção. Ela aceita quando alguém fala que ela está errada. Ela prefere, inclusive, que falem para ela que ela não está bem, que ela está errada, do que ela ficar recebendo apenas carinho, tipo, ai, tá bom, coitada dela, né? Então, cuidado se você está querendo só o afago, só o carinho das pessoas. Enquanto muitas vezes você está precisando de uma correção, você está precisando de um chacoalhão, mas você não está querendo. Por quê? Porque você sempre se vê como vítima, como a que foi esquecida por todos, a pobre coitada, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, porque essa posição de vítima faz você perder a bênção da correção e do ajuste para a transformação da sua vida. Então, não fique com raiva quando alguém que for te orientar ou for realmente sacudir você para algo que você está fazendo de errado. Não fique chateado, porque às vezes no meio da ansiedade, no meio da angústia ali que a gente está enfrentando, a gente não enxerga, mas outras pessoas ao nosso redor, elas enxergam. Isso me fez lembrar num processo que eu estava totalmente perdida e o Diego fala, amor, você não tá bem. E às vezes eu falo, não, eu tô bem. Só que quando eu percebi, eu vi que realmente ele estava me alertando porque eu não estava enxergando. Então, prefira receber a orientação ou até mesmo um conselho de alguém, quando alguém falar para você que você precisa melhorar, do que você ficar guardando aquilo achando que não vai dar certo ou que você não precisa, tá bom? E por fim, quando a gente fala da ansiedade, a ansiedade ela traz pra gente três coisas. Ela mata os nossos sonhos, ela faz com que você perca as suas forças, então ela mina as suas forças e ela rouba o seu foco e determinação. Se você tem se sentido assim, sem sonhos, você não consegue mais sonhar. Se você tem sentido que as suas forças não estão vindo, né? Mesmo que você durma, mesmo que você descanse, mas você não tem força para levantar, você não tem força para fazer as coisas e também tem perdido o foco e a determinação das coisas que você tem que fazer, cuidado, a ansiedade pode estar batendo na sua porta e você precisa
limpar isso do seu coração, da sua mente. Mas como fazer isso? Vamos ver o que o versículo 25 diz? Olha só o que o versículo 25 fala pra gente. Diz assim, ó: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. O que está nos instruindo aqui em Provérbios? Que ao invés de você ficar alimentando esse sentimento, essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade com notícias ruins, com coisas negativas, você tem que se afastar disso. Você tem que se afastar daquilo que te provoca ansiedade. Tem muitas pessoas que vivem ansiosas porque não param de assistir jornal, gente. Olha, se você quer ser informado, tem várias formas de você ser informado. Ficar na frente de uma televisão assistindo jornal muitas vezes é pior do que algo bom para sua vida, porque você começa a ver as tragédias, você começa a ver tudo dando errado. As notícias ali, a maioria é só notícia ruim, é só notícia trágica, porque o que vende é a notícia trágica. E aí você já está sofrendo por ansiedade e continua assistindo o jornal com coisas negativas. Então, muda isso na sua vida. Comece a trazer as palavras boas. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a estudar a Bíblia. Comece a pôr um louvor. Comece a assistir ministrações. Assiste as dopaminas aqui. Marcas da sabedoria. Lê um livro. Comece a trabalhar isso na sua vida. E eu tenho certeza que a sua alegria vai sendo tratada. E quando você menos esperar, aquele sentimento de angústia vai passar. E aí, tome cuidado. Cuidado, porque isso pode fazer, inclusive, você ficar comparando a sua vida com a vida dos outros. Quando você fica vendo demais o entorno e não olha para a tua vida. Inclusive, aqui no versículo 11 diz assim, ó: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. O que isso quer dizer? Você ficar cuidando demais das coisas ao entorno, vendo coisas que não são importantes, gastando o seu tempo com coisas que não vão trazer frutos para você, enquanto a tua vida está lá estacionada e você não está fazendo a sua parte. Lembra? Aquilo que você falar e aquilo que você fizer, você vai colher. Então cuide da sua terra. Para de olhar para o que está acontecendo no vizinho. Para de pensar porque fulano está dando certo e você não. Para de ficar se comparando, gastando o seu tempo com coisas fúteis, gastando o seu tempo com coisas que drenam a sua energia, com notícias ruins, com conversas de fofocas. Tira isso da sua vida, isso está te contaminando. Comece a cuidar da sua terra, seja uma pessoa sábia, cultive a sua terra, para você sempre ter o alimento, você sempre ter a colheita daquilo que você está fazendo. E através disso, sua vida vai ser transformada. Então, você quer sair da ansiedade? Você quer sair dessa pressão que muitas vezes você sente, desse desânimo que tem atingido você? Então, comece a praticar o que a palavra de Deus nos diz. E aí, você vai viver exatamente as promessas de Deus para a sua vida. Porque quando a ansiedade vier, quando a dificuldade vier, quando os pensamentos ruins vierem, lembre-se do que está escrito lá em Filipenses 4:6. Coloque tudo diante de Deus, com ações de graças, com louvor e com oração e súplica. Coloque diante de Deus. Não guarde isso para você e nem fique vendo a vida dos outros e comparando com a sua. Isso vai tratar a ansiedade no teu coração e vai transformar a sua história. Se você quer isso para a tua vida, vamos orar e pedir para que Deus trate isso no nosso coração? Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa instrução. Que o nosso coração possa ser tratado na ansiedade, que nós possamos ficar livres desse mal. Que toda comparação, que toda angústia, que toda tristeza, que toda notícia ruim que a gente dá ouvidos possa cair por terra na nossa vida e que a gente possa manter o nosso coração firme numa palavra boa, firme nas promessas do Senhor e que realmente possamos caminhar de acordo com as instruções que aprendemos hoje. Em nome de Jesus, amém. Agora, assuma um compromisso aqui nos comentários e digita assim, olha: a ansiedade não vai controlar minhas atitudes. Não deixe a ansiedade controlar as suas atitudes. Assuma esse compromisso. Eu tenho certeza que quando você tomar posse dessa palavra e começar a se posicionar e a fugir dessas coisas que aumentam a ansiedade no seu coração, sua vida será transformada. Então, faça esse compromisso, tira print, compartilha, convide outras pessoas para conhecer a dopamina e eu te espero no nosso próximo episódio aqui, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!